Pessoal, dá uma ligada nessa manchete. Vocês não são bem-vindos. O tratamento a imigrantes com deficiência na Austrália. Notícia da BBC News Brasil do dia 9 de julho. Hoje estamos no dia 11. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 11. Não sei se ele vai pro ar hoje. Mas essa notícia me deixou assim muito reflexivo. Por quê? Porque eu trabalho aqui com imigrantes brasileiros, imigrantes também da América do Sul, no geral, já fiz muita documentação para filipinos, para o leste asiático também. Eu fico pensando como será que a imigração japonesa aqui, ela avalia o seu caso? Como que eles olham para você? Porque eles só têm papel na mão e algumas fotos. Como que eles olham para você, olham para os seus filhos? Isso sempre me causou aí uma certa, como que eu posso dizer, uma certa curiosidade, porque eu assisto bastante coisa sobre imigração dos Estados Unidos, para a Europa, para a Inglaterra, para a Austrália também, né? À toa que esse vídeo apareceu para mim, porque eu leio bastante coisa sobre imigração a outros países, porque eu leio bastante também sobre imigração do Japão, nós somos credenciados aqui da imigração, então eu faço todo esse tipo de documento. Eu sempre fiquei pensando, como será que eles analisam o perfil da pessoa que está solicitando certificado de elegibilidade ou visto, e eles tomando a decisão deles? Será que o japonês ele analisa com aquela cabeça preconceituosa, ou ele analisa mais pelo perfil mesmo? Pô, pai e mãe estão vindo para o Japão e nós precisamos de mão de obra, por isso vamos aprovar. E como será que eles olham assim? Pô, entrou uma família aqui com 2 filhos, 3 filhos. Como que eles olham aqueles filhos? Então, nesse vídeo eu quero bater um papinho com vocês e dar a minha opinião. Dar a minha opinião, porque a gente aqui já conversou com agentes policiais federais da imigração e eles já passaram para a gente aqui mais ou menos como a cabeça deles funciona. Então nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Antes de começar esse vídeo, aquele recadinho de sempre: se você é novo no canal e está me conhecendo por esse vídeo, se você gostar da forma que eu abordo os temas, se você gostar da forma que eu dou as notícias, considere se inscrever, acionar o sininho, deixar seu like, deixar seu comentário. Seu comentário é muito importante e pode virar um vídeo no meu canal como esse, porque a sua dúvida é a dúvida de muita gente. E se você for descendente de japonês, cônjuge descendente, Nisei, Sansei, dupla nacionalidade, entre em contato comigo, porque eu vou te arrumar um bom trabalho aqui no Japão. E também vou tirar o seu certificado de elegibilidade, o seu COSEC, enfim, vou fazer para você toda a parte burocrática para você vir para o Japão. Se você precisar apenas de certificado de elegibilidade, entre em contato comigo. Se você precisar apenas do seu COSEC, entre em contato comigo também. Se você está aqui no Japão e precisa apenas renovar o seu visto, eu também faço esse tipo de trabalho. Nós somos credenciados da imigração e fazemos o processo completo com pouquíssima burocracia para você e o preço fantástico. Nós vamos fazer absolutamente tudo: traduções, COSEC-TORROM, preparar todo o processo e o principal, nós vamos até a imigração sem a presença do seu rochonin. O seu rochonin não precisa perder o dia dele, faltar no trabalho para ir até a imigração. Então, se você for descendente, apenas para descendentes e seus familiares. Se você não tem descendência japonesa, infelizmente eu não consigo te ajudar. Então, se você estiver precisando de trabalho aqui no Japão, temos ótimas opções de emprego aqui nas melhores regiões, tá bom? E se você precisar apenas de documentação também, entre em contato comigo, que eu, Mário, pessoalmente vou te atender. O meu contato está aqui. Eu nem sei se eu vou editar esse vídeo. Se eu não editar esse vídeo, você já sabe, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Tem um link lá, você clica, vai cair direto aqui nesse celularzinho. Agora, se eu editar esse vídeo, o meu celular está aparecendo aqui, um QR Code está aparecendo aqui, tá bom? Mas eu não sei se eu vou editar. Eu acho que eu vou editar. Pessoal, bora começar o vídeo. O assunto aqui é sério, mas é sério mesmo, e uma coisa que me deixa assim extremamente preocupado, mas preocupado mesmo, porque é a forma que a imigração, as imigrações do mundo inteiro enxergam a gente, né, os estrangeiros, enxergam os nossos filhos. E eu li uma matéria dia 9, fazia 33 minutos que ela tinha acabado de ser postada na BBC News Brasil, e aí apareceu para mim naquele Google Notícias, né? Então aparecem as coisas que eu mais gosto de ler. E uma das notícias que apareceu ali para mim foi: vocês não são bem-vindos, o tratamento a imigrantes com deficiência na Austrália. E a matéria começa assim:
Quando Luca nasceu há 2 anos no hospital de Perth, olha, o meu inglês tá bom, porque eu tenho uma amiga, eu tô fazendo a elegibilidade de uma pessoa que ela mora em Perth, é assim que fala, e ela falou que tá correto. Na Austrália, a vida dos pais dele mudou de uma forma que nunca imaginavam. Com alegria veio também um diagnóstico chocante. Luca tinha fibrose cística, eu não sei muito bem, mas deve ser algo muito sério. E a Austrália, país onde Laura Currie e o marido Dante Venditelli moram há 8 anos, comunicou então que eles não poderiam ficar lá permanentemente, porque disseram aos pais dele, Luca, né, poderia ser um fardo, que a criança poderia ser um fardo financeiro para o país. Acho que chorei por uma semana, diz a mãe do Luca. Ele é apenas um menino indefeso de 2 anos e meio e não merece ser discriminado dessa forma. E aí a matéria continua, porque eles falaram que eles têm condições de pagar os custos de medicação, de pagar seguro-saúde, enfim. Eles têm condições, porque eles não são pobres. Tá? Vou deixar a matéria toda para vocês lerem aqui. Eu dei só uma pincelada, porque é só um gancho para eu poder falar do assunto que eu realmente quero falar com vocês, tá? Então eu vou deixar a matéria aqui, né? E aí vocês podem ler, é muita coisa, fala de valores, de muita coisa. E aqui fala de um outro caso também, de uma outra estrangeira que tinha síndrome de Down, que nasceu lá também. E a Inglaterra, a Austrália, né, ela está desesperadamente também precisando de mão de obra. E uma curiosidade aqui, parece que um dos países que os japoneses mais procuram para imigrar, para sair daqui do Japão, é a Austrália, porque a Austrália paga muito bem. E japoneses aqui, muitos deles são formados, então tem experiência, tem uma graduação bacana. E a Inglaterra acaba pegando. O que o japonês não consegue muito é pronunciar as palavras em inglês. Eu acho que é pior que eu ainda. Então, vamos lá. Deixa eu comentar com vocês o que eu quero passar para vocês, até para vocês entenderem um pouco do meu ponto de vista na hora da gente fazer o seu processo, na hora da gente preparar o seu processo. Porque junto com isso, junto com essa matéria, eu recebi um WhatsApp anteontem, no mesmo dia, tá? Mas mais cedo, tá? A matéria eu vi depois. De uma família que procurou uma agência no Brasil. Então era marido, esposa, um filho deles legítimo e um enteado, que era filho só do marido, não era filho da esposa. Um enteado, se eu não me engano, de 8, 9 anos. Acho que é isso. E esse enteado tem autismo. Autismo leve. Segundo ela, é autismo leve, imperceptível, né? Talvez a criança seja só aquela criança mais quietinha, né? Retraída. Então, ela entrou em contato com uma agência, a agência falou que ia fazer o documento para os 4, porque eles precisam fazer elegibilidade, porque eles não são de São Paulo. Aí mandou a documentação dos 4 para o Japão, uma tal despachante deles aqui que eu não sei quem é, não perguntei, também não tenho muito interesse em saber, porque tem pessoas que eu acho que trabalham, como que eu falo, em parceria negativa, né? Em parceria demoníaca com algumas agências por aí. E eu conheço algumas histórias, porque as agências não gostam de pegar casais com filhos. Isso é sabido. Né? A agência quer só os adultos que vão pagar o financiamento ou que vão trabalhar num lugar que eles vão ganhar uma comissão. Filhos não é interessante para agência nenhuma. Filhos é ônus. Filho, ela atrava um pouco a mãe de poder trabalhar. Né? E um filho com autismo, mesmo leve, ele precisa de um certo cuidado, certo? Então essa agência falou, vou tirar ele já dos 4, tudo bem, maravilha. Mandou a elegibilidade dos 4 aqui para o Japão. O irmão da mulher, tá? Era o Rochonin. Irmão é o parente de sangue mais próximo. Depois de pai, irmão e mãe, irmão é o parente de sangue mais próximo. Concordam comigo? Então mandou para cá. E aí, na hora de dar a entrada na elegibilidade, entrada na imigração, a tal da despachante disse que o irmão poderia ser Rochonin para os 3, mas o irmão não podia ser Rochonin para o enteado. Porque só quem poderia trazer o enteado, ser Rochonin enteado, é o próprio pai. Só que o pai estava no Brasil. E o pai teria que vir e daquele puxar a criança. E isso é mentira. Isso é mentira da pior espécie. Quem fala uma coisa dessa é
Sabe? Eu não posso nem dizer que a pessoa é ignorante ou burra, porque a partir do momento que você se propõe a trabalhar com isso, você tem que saber o mínimo para trabalhar com isso. E se você faz uma coisa dessa, é porque você também é mau caráter. Junto com a agência, junto com o despachante. Porque enteados menor de idade, isso é a regra imigratória. Enteados menor de idade são tratados como filhos legítimos. Tá bom? Maior de idade não. Menor de idade sim. Então esse enteado, ele poderia perfeitamente ter dado entrada junto, só que segundo a despachante, chegou lá na boca do balcão, o próprio agente migratório falou: ah, esse aqui não pode dar entrada. Entendeu? Mas já estava combinado com a agência. Isso eu não tenho a menor dúvida que estava combinado com essa despachante com a agência. Falou: olha, inventa uma desculpa para não fazer elegibilidade desse rapazinho, dessa criança com autista, porque a gente precisa do pai e da mãe trabalhando. A gente não precisa da mãe travada para cuidar de um autista. Concorda comigo? E aí o que acontece? Ela me procurou, desesperada. Mário, aconteceu isso. Na hora eu já saquei que era canalice, que era coisa errada de agência, tá? E eu falei para ela: não, me dá a documentação que eu faço. Eu faço porque eu conheço das leis, eu conheço das regras, eu faço. E aí entrei em contato com a minha despachante, fizemos uma reunião. Ela falou: Mário, mas isso aqui é claro como a água que corre no rio, na montanha cristalina, aí onde você mora. Tá claro que dá para fazer, a gente sempre fez. Eu, Mário, já devo ter trazido para mais de 100 enteados aqui. Entendeu? Rochonim para enteado pode ser pai, mãe, irmãos, tios, tias, sobrinhos e sobrinhas, tio avô e tia avó do descendente. Você é descendente, tem um enteado, e um desses teus parentes está aqui, ele pode ser o rochonim para o enteado. Da mesma forma que ele pode ser o rochonim do teu marido ou da sua esposa. Tá certo? E se você, marido ou esposa de descendente que tem um filho, se você tem direito a visto, seu filho ou sua filha também tem direito a visto, desde que ele seja menor de idade. Tem o mesmo direito, porque ele é seu dependente. Então tá. Aí falei com a família, expliquei, eles custaram até um pouco acreditar nisso, porque eles já estavam com aquela ideia impregnada na cabeça. Começamos a fazer, já adiantaram toda a documentação para mim. A gente vai mandar a elegibilidade desse garotinho para a mesma imigração, com o mesmo rochonim, para o mesmo lugar, e a gente vai anexar ainda o protocolo que foi dado a entrada só dos 3, para que a imigração faça a análise e avaliação juntas. Então, contando isso para vocês, tá dentro da regra, tá dentro da lei e vai dar certo, tá? Vai dar certo pelo menos a nossa parte, porque eu não sei o que a outra despachante fez, né? Se fez um bom trabalho para a elegibilidade dos outros 3 ou não, mas eu falei para ela: se der errado não vai ser a minha parte, vai ser a parte do outro. Mas enfim, isso não importa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa mulher, a mãe, a madrasta do autista, entrou em contato de novo com aquela tal agência. E aquela tal agência, ela falou assim: olha, eu quero a documentação, porque eu vou fazer a elegibilidade do meu enteado, porque eu encontrei um despachante lá no Brasil. Então, ela foi lá pedir a documentação, porque a documentação tá tudo com a agência, porque a agência, elas gostam de segurar toda a documentação, né? Então ela segurou toda a documentação e ela foi lá pedir a documentação para ela digitalizar e mandar para mim. Ela chegou e falou lá pra agência: olha, eu vou fazer com um despachante assim, assim, assado, tal. E ele falou que vai dar certo. Eu não sei o que ela conversou lá com a agência, se ela chegou a tocar no assunto, falando que o Mário ia fazer, porque eu expliquei como que a gente ia fazer o processo. E aí a própria menina da agência falou: ah, então deixa que a gente mesmo faz. A gente faz lá. Só que você tem que escrever uma carta contando que o seu filho o seu enteado é autista, para poder ver se comove a imigração. E eu tinha falado o contrário para ela. Eu falei: mas não para que falar que ele é autista? Entendeu? Porque nenhum governo do mundo, isso eu já faço há muitos anos, tá? Não é porque eu li essa matéria, não. Nenhum governo de nenhum lugar do mundo que tá precisando de mão de obra, eles querem pessoas aqui para trazer gastos. No fundo, eles querem. A maioria dos países aceitam, o Japão aceita crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, pessoas que têm problemas PCD, porque eu já trouxe pessoas do Brasil com PCD, pessoa que tem uma perna menor que a outra, e trabalha perfeitamente. Então o Japão, ele não está muito preocupado com isso. Muitos países não estão muito preocupados com isso, muitos países eles liberam. Mas no fundo, a maioria dos países, eles sabem que eles não querem ter uma criança aqui para poder ter que
pagar seguro, saúde, etc, etc. É ônus de qualquer forma. Da mesma forma que aquela agência, a maioria das outras agências não querem ter o filho aqui, o governo também não quer. E é o que eu costumo dizer, o governo não tem obrigação de dar visto para ninguém, dar elegibilidade para ninguém, nem a gente que é descendente, para ninguém. Nós temos o privilégio, tá? Então, conversando com ela, eu falei para ela, não, teu filho, ele é normal, manda as fotos, manda tudo que eu tô falando aqui para você e vamos fazer. O governo não vai perguntar se a pessoa tem autismo ou não, entendeu? Então eu sempre falo para a pessoa, você, para mim, eu vou fazer o seu documento, você não precisa contar nada para mim, você não precisa nem falar quais são os seus problemas para mim, entendeu? Eu vou te fazer as perguntas sobre documentação, certo? Se você tem problema criminal ou não, porque para o certificado de elegibilidade não precisa apresentar um exame de saúde, um check-up. Para o Yonsei, exclusivamente para o Yonsei maior de idade, aquele que precisa do N5, etc., para o Yonsei sim, precisa apresentar um exame médico completo. Sabe aquele tipo de exame médico que você faz quando você vai começar num trabalho? Por exemplo, você vai começar numa empresa no Brasil, você tem que levar um exame médico junto. É esse exame médico que o Yonsei precisa, para saber se a visão tá boa, pulmão tá bom, sangue tá bom, etc, etc. Né? Vícios também. Então, e para os Estados Unidos também. Eu fui tentar um visto para os Estados Unidos, quer dizer, estou tentando um visto para os Estados Unidos, e eles me pediram um check-up completo na clínica deles, porque o visto é de imigrante, na clínica que eles mandam e exame toxicológico. Então, para você entender, todos os países eles querem saber da sua saúde, o Japão não. Então, para que você vai chegar e escancarar para eles, olha, essa criança tem esse problema? Aí o governo pode chegar e falar, eu não quero essa criança. Ela nem é filho legítimo do descendente. Eu acredito que não vai acontecer isso, tá? Eu, Mário, acredito que não vai acontecer. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Como será que pensa a cabeça de um agente migratório numa situação dessa? Não é só autismo. É pessoas... Olha, eu já fiz elegibilidade para um rapaz que não tinha... A mão dele era atrofiada, sabe? A mão fininha. Assim, eu não sei da doença, como chama. Tem um rapaz que tá lá em Yamaguchi-ken, ele entrou em contato comigo, até falei para ele se ele podia vir fazer um vídeo comigo, que a gente trouxe ele do Brasil, pela agência, ele tem uma perna mais curta que a outra, ele tem um pé, eu não sei dizer também, um pé fino também. Pessoas, eu fiz um vídeo esses dias falando de um rapaz que foi fazer entrevista com a empreiteira, falou, mas eu tenho dorzinha nas costas, ela das quantas. Ele foi rejeitado pela empreiteira, mas a imigração não rejeitou ele foi aprovado. Tirei a elegibilidade do cara, ele foi aprovado. Então, quer dizer, a imigração não pergunta da sua saúde. Se a imigração não pergunta da sua saúde, é porque eles não querem saber. Se eles não querem saber, você não precisa falar. Entendeu? Porque se eles quisessem saber do seu exame mental, eles pediriam junto. Porque eles pedem certidão disso, certidão daquilo, passaporte, antecedentes criminais. Se eles quisessem saber, eles pediriam, eu quero o exame, aquele exame de cabeça, que eu nunca lembro o nome, para saber se tem autismo, eu quero saber se tem autismo. Ah, você tem, sei lá, outra doença? Você tem diabetes? Você tem colesterol? Você tem HIV? Eles não pedem esse tipo de exame. Você tá me entendendo? Só para eu não sei. Mas também é um exame simples, não tem nada disso. Então, para que aquela agência falou para essa mãe, escreve uma carta falando que ele tem que entrar com vocês, porque ele tem autismo, e ele tem que ficar junto da família, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que essa criança é enteado da descendente. Então é filha do pai. Sabe o que a imigração ia fazer? Quando ela lesse lá que tem autismo. Tá, e aí o pai tá querendo trazer pro pai aqui, né? É o seguinte, mas essa criança tem mãe também, né? Ela tem mãe, não tem? Ela que fique com a mãe e o pai sustente, manda o dinheiro. Eu tenho quase certeza que é assim. Sabe por quê? Nós já conversamos aqui com agentes imigratórios. Então a gente entende um pouquinho como funciona a cabeça na hora da avaliação, da análise. Então, já falaram pra gente que adotados, entendeu? Não pode. Já falaram pra gente que a adolescente de 14 a 17 anos, eles fazem uma análise assim mais minuciosa. Então a gente sabe mais ou menos. Então se chegasse e contasse isso, a primeira coisa que a imigração ia falar, essa criança tem mãe? Tem. Porque a mãe tem que autorizar. A mãe tem que autorizar. Se a mãe não autorizar, a criança não pisa aqui. Entendeu? A não ser que a mãe faleceu.
Então a imigração vai falar, então essa criança ela pode ficar com a mãe, se o problema é dinheiro, né? O pai vai ganhar muito bem aqui para poder mandar lá para criar essa criança. Então não precisa vir para cá. Então, o que a gente fez? Como a gente sabe que está na lei, está na regra, o enteado vir com o pai como dependente, e o irmão, no caso, o tio postiço da criança, pode, e é um dos melhores roxolins que tem, porque é sangue direto, certo? Não da criança, mas da madrasta. Vocês estão conseguindo entender? Então, como eu sei que a lei permite, a gente vai mandar. Assim que aprovar, marquem hoje dia 11, ela tá mandando para mim a documentação, eu vou até falar para ela uma coisa, para ela assistir esse vídeo. Assim que a gente der entrada e assim que aprovar, se eu lembrar, eu volto aqui e faço um vídeo falando para vocês. Lembra daquele caso daquele rapazinho? Aprovou. Aprovou, porque a gente está fazendo as coisas dentro da lei. Então, o que eu quero falar com vocês, você que chegou até aqui, é o seguinte: quando você me procurar para fazer o seu certificado de elegibilidade, renovar teu visto, você não precisa me contar da sua vida pessoal. Sabe? Você não precisa me contar assim, Mário, mas meu filho tem isso. Mário, mas eu tenho dor nas costas. Se você, na hora da entrevista, você é um adulto, na hora de fazer a entrevista com a empreiteira, a agência, com a empreiteira, enfim, você fala, olha, eu tenho hérnia de disco. Uma menina ontem falou, eu tenho hérnia de disco, mas eu não sinto dor. Então isso é algo que tem que ser falado pro contratante. O contratante vai decidir se ele vai te pegar ou não vai te contratar. Legal? Se você inventar uma dorzinha só porque você sabe que aquela fábrica é pesadinha, certo? É chatinha. Você vai inventar, eu tenho isso aqui, eu não posso pegar peso. Você vai ser dispensado pela empreiteira e se você continuar assim, você não vai ser pego. Mas a imigração, ela não vai te barrar por causa disso. Porque ela não quer saber se você tem hernia de disco ou não. Ela quer analisar se a sua documentação está correta. Então você que tem filhos com problemas ou sem problemas, qualquer coisa que você tiver na sua vida, para fazer o certificado de elegibilidade não precisa apresentar nada. Não precisa nem falar para mim que tem um problema. Se você vier com um emprego arrumado conosco e você tiver problema, aí você tem que falar para a gente, porque a gente precisa reportar isso para a empreiteira, né? Porque senão a gente vai estar cometendo uma mentira aqui e aí vai chegar aqui a empreiteira vai descobrir que a pessoa tinha aquele problema, aí vai ficar ruim para nós da agência, né? Mas para elegibilidade não precisa. Então esse é o vídeo que eu queria falar com vocês, queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o meu recado, tá? E tomem muito cuidado com o que e com quem vocês estão fazendo seus processos, porque entendam, nenhuma agência, nenhuma fábrica, nenhuma empreiteira quer os seus filhos aqui. Eles querem apenas você que tem a idade que eles querem, tem a saúde que eles querem. Seus filhos são ônus, principalmente se os filhos forem menores, principalmente se os filhos forem pequenos e tiverem qualquer tipo de problema, bronquite, asma, não sei o que, autismo leve ou mais forte. Eles não querem saber, sabe por quê? Porque a mãe, aqui no Japão, quando você coloca na escola, na creche, qualquer coisinha já tem que buscar e aí a fábrica fica na mão. Tá? Eles estão errados? Não, eles não estão errados. Se a fábrica está precisando daquela mão de obra, então eles têm que escolher realmente quem vai produzir para eles. Mas o que eu acho errado é eles mentirem para você, eles enganarem você para te convencer ou a ficar no Brasil ou a deixar um filho no Brasil. E é isso que eles fazem todos os dias e é isso que me revolta todos os dias, porque todos os dias eu recebo ligação de pessoas falando, Mário, falaram que eu não posso embarcar com meu filho. Mário, falaram que eu tenho que ter 1 ano de casado. Ó, todo dia tem alguém tem que ter 1 ano de casado. Mário, falaram que meu filho de 17 anos não pode ir pro Japão. Tá bom. Mais uma vez, estou fazendo um vídeo repetitivo, mas eu estou deixando o meu recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.